Chamo estrela, chamo estrela, chamo estrela, estrela vem. Chamo estrela, chamo estrela, chamo estrela, estrela vem. Ela vem me ensinar o amor de quem quer bem. Ela vem me ensinar o amor de quem quer bem. O amor de quem quer bem é a saúde e o bem-estar. O amor de quem quer bem é a saúde e o bem-estar. Consagrando este amor para sempre não faltar. Para sempre, amigo do meu irmão. Para sempre, amiga da minha irmã. Que ela é a minha luz nesse mundo de ilusão. Que ele é a minha luz nesse mundo de ilusão. Oi, gente, meu povo lindo aí do Instagram, do YouTube. Vocês podem ver que eu tô num lugar assim um pouco escuro, eu tô num sítio, né? E agora eu vim aqui para um espaço do sítio que não tem muita iluminação, porque, enfim, é um sítio coletivo da ONG Paz Sem Fronteiras. E aí eu escolhi aqui um lugarzinho mais reservado para conversar com vocês, para a gente falar de relacionamentos na visão sistêmica. Então, assim, tudo nessa vida é sobre relacionamento, né? Porque, de fato, a gente se enxerga através do outro. E eu quero ver se a gente desenvolve um pouco essa linha de raciocínio para a gente perceber com um pouco mais de profundidade como é que a gente se enxerga através do outro, né? A gente não aprende isso de uma maneira sistêmica e como uma construção mental, de fato, como a coisa realmente acontece, que é um mecanismo da mente, né? Então, assim, para começar essa nossa conversa, primeiro dizer para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação também, coloquem aí nessa caixinha de perguntas, né? Para eu abrir depois e olhar, porque quando vocês escrevem no chat, eu não consigo ler quando eu estou falando, porque eu estou sempre olhando para a câmera, né? Não consigo ler o que vocês estão escrevendo. Então, assim, para começar, o autoconhecimento, que é esse assunto que hoje me move na vida, né? Tem a ver com a relação mais importante da nossa vida, que é a minha relação comigo própria, né? Porque a gente não tem como fugir da gente. Onde quer que a gente vai junto. E mesmo aquelas pessoas que no momento de desespero decidem sair da vida, não se livram delas mesmas. Essa é a grande verdade. Porque a nossa consciência não morre. A gente só perde um corpo e continua com todos os dramas e com todas as experiências que a gente carrega, né? Com todos os nossos conteúdos. Então, quando a gente vai entendendo como é que esse game da vida funciona, a gente percebe que ter um corpo, que ter uma boca, que ter braços para abraçar, né? Pernas para nos conduzir aqui nesse planeta, que ter todo esse aparelho temporário que a gente recebeu, que é o corpo, é um privilégio, é um presente divino e é a grande possibilidade, talvez a única possibilidade, da gente transformar
tudo que nos aflige, tudo que nos atormenta. E a nossa relação com nós mesmos é a relação mais importante da vida, né? A gente vê bastante as pessoas com um nível de carência muito grande buscando o amor fora delas, né? Assim, nas constelações familiares mesmo, vem bastante gente assim com esse tema do amor, do relacionamento. E o que eu costumo dizer é a relação mais importante da sua vida, o amor da sua vida é você. E isso é um fato, até quando a gente quer falar sobre todas as relações, né? Porque a relação íntima, a relação afetiva, né, com uma outra pessoa, nesse lugar assim de mais intimidade, é um modelo de relação onde a gente se desafia mais, porque a gente está precisando se expor mais. É onde o outro vem e convive com a gente com mais profundidade. Mas esse mecanismo dentro das relações, ele funciona para qualquer relação, inclusive relações profissionais também, né? O relacionamento humano, ele obedece, ele segue algumas leis muito simples e leis essenciais. Eu até fiquei com vontade de chamar a atenção para vocês perceberem que quando existe uma lei, né, natural, uma lei da vida, uma lei universal, né, como por exemplo, tudo que a gente colhe foi o que a gente plantou, né? Então assim, a gente só colhe o que planta. Isso é uma lei dessa vida, desse plano, é uma lei universal. Então essa lei você pode aplicar em qualquer coisa da vida. Então assim, não é uma crença. Essa é uma boa dica para a gente descobrir se algo é uma crença ou se algo é uma lei da vida, né? E essas leis que regem as relações independem do que a pessoa acredita ou do que ela não acredita. Se a pessoa conhece as leis, ela vai fluir na vida com mais harmonia, né, com mais prazer. E se a pessoa não conhece a lei ou é rebelde, desobediente, a pessoa vai sofrer. Então, basicamente, todo o nosso sofrimento é por a gente não querer conhecer as leis, achar que pode fazer o que quiser e, conhecendo as leis, não respeitá-las, não obedecê-las. E aí a gente sofre, porque é como se a gente fosse contra a vida. Imagina uma pessoa que se move contra a vida. Está fadada ao fracasso, né? Não tem como. Essa relação com a própria vida, essa relação com o mundo, com as pessoas, com todos os seres, dá certo. Porque a pessoa quer fazer do jeito dela. Então, assim, eu vou começar, inclusive, um grupo de estudo esse domingo, dia 24, sobre o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro que fala de 7 leis muito simples e básicas para a gente ter êxito na vida, em qualquer área da vida, né? Na profissional, na pessoal. E uma das coisas que me vem muito forte assim nesse nosso início de conversa é chamar uma consciência, né? Uma autorreflexão sobre se a gente tem humildade diante da vida ou se a gente tem esse lugar de arrogância, como eu tenho falado, né? Esse lugar de não querer entender como as coisas funcionam, de achar que a gente pode controlar a vida, controlar as pessoas. Porque eu percebo que essa é uma das maiores fontes de sofrimento mesmo. Porque isso não é possível, né? Existe algo muito maior do que a gente, que é esse plano divino e perfeito. Então, assim, por exemplo, quando a gente entra em sofrimento, em angústia, é porque a gente não está enxergando esse plano maior, esse plano divino em andamento. E a gente julga esse plano maior, achando que ele está errado, né? Que Deus não sabe fazer direito, eu podia fazer melhor. E não é isso, é claro que não. Até tem aquela coisa, né, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, e eu gosto de falar que a gente enxerga torto as linhas certas de Deus.
Então, assim, quando a gente começa a olhar para dentro, para esse nosso universo interno, e a enxergar a perfeição de tudo que acontece, mesmo as situações mais desafiadoras, né, onde a gente se descabela, onde a gente, né, se desespera, mesmo nessas situações, quando a gente tem um centro e uma busca de um olhar mais amplo e uma confiança em Deus ou na vida, como você quiser chamar, a gente percebe que está tudo perfeito. E a gente pode se mover dentro de uma situação difícil com atitudes muito mais assertivas e sem repetir padrões do passado, sem repetir padrões de guerra, de conflito, de autopunição, de culpa. A gente consegue escolher uma nova maneira de agir, de interagir com o outro. Porque é isso, basicamente, quando uma situação começa a se repetir muito na nossa vida, é porque tem alguma lição para a gente aprender. Basicamente, é bem simples, na verdade, né? A gente está aqui nessa escola da vida e ela está o tempo todo nos mandando possibilidades e oportunidades da gente aprender uma lição que a nossa alma precisa para evoluir. E se a gente não aprende aquela lição que veio através de uma situação, o que é que a vida faz? Manda de novo a mesma situação. Então, assim, é lindo isso, porque se tem uma situação se repetindo, uma situação negativa, né, algo que você não quer, porque se for boa, tá maravilhoso. Mas se você não quer aquela situação e ela volta, né, muitas vezes volta, você foge de uma pessoa, né, tipo, separa de alguém. E aí você vai trabalhar num lugar que tem um colega de trabalho exatamente igual àquele seu ex-marido, aquela sua ex-esposa, enfim. E você fala, gente, não adianta, eu fujo e tá aqui, né? Uma pessoa com a mesma característica, ou seu próprio filho, sua própria filha. Então, assim, não tem como fugir disso, porque esse é o mecanismo da vida. Essa é uma escola da vida. A gente não tá aqui para fazer o que a gente quer. Como eu já falei para vocês, né, sobre o livre-arbítrio. A grande escolha que a gente pode fazer e que muda completamente uma experiência é a gente aceitar o que está acontecendo, buscar enxergar qual é a grande lição daquele acontecimento ou brigar com tudo e com todos e achar que tudo é um castigo e que a vida não presta e entrar nesse lugar da vítima, pegar o seu poder de transformação de uma situação e colocar na mão de outra pessoa, né? Na mão do pai, na mão da mãe, na mão do companheiro, da companheira, seja lá de quem for. Então, assim, esse relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, né? O relacionamento comigo, é a base, é o modelo de relação que eu vou ter com todas as pessoas. Então eu quero deixar para vocês aqui uma pergunta bem importante para vocês responderem para si mesmo em algum outro momento, que é: como é minha relação comigo? Né? Como é que eu me trato? Eu me trato com intolerância, né? Com punição, com autocastigo? Eu me autoflagelo quando eu não faço alguma coisa né? que pudesse ter trazido um bom resultado? Ou eu tenho paciência comigo, ou eu me trato com amor, ou eu me acolho no momento que eu faço algo que resulta numa situação que eu não queria. Como é que eu me trato? Esse é o modelo, essa é a base de relação que vai ser reproduzida, que vai ser projetada em todas as outras relações. E aí eu vou falar para vocês de mim, né? Tem uma coisa que eu aprendi com Prembaba, que é o eu idealizado, né? E eu, como virginiana, e virginiano, né? Enfim, o mapa astral tem 12 signos ali, regendo 12 casas. Então, assim, Virgem pode estar no seu mapa em alguma outra casa e de alguma maneira influenciar a sua natureza, né? São arquétipos que influenciam a nossa natureza, né? Que a gente dá passagem, são energias que a gente canaliza na nossa maneira de ser e de estar no mundo. Então, assim, o virginiano, no meu caso, virginiana,
tem uma busca pela pureza, pela perfeição. E se a gente não souber lidar com isso, né, e entender que essa busca é uma busca pela verdade, a pessoa pode entrar num lugar de muita artificialidade. Porque se ela não se permite ser humana e ter limites e ter defeitos, né, e ter imperfeições, se ela não enxerga a perfeição que é a imperfeição da natureza humana, ela vai colocar 1000 máscaras para parecer perfeita. Então, assim, é viver na mentira. E a pior de todas as mentiras, que é mentir para si mesmo. Então, gente, quando eu descobri essa história do eu idealizado, que eu acho até que eu já falei isso com vocês aqui recentemente, que é esse general do mal que não aceita que a gente seja nada menos do que perfeitos, né? Se a gente não identifica que existe esse ser extremamente exigente, intolerante dentro da gente, a vida vira assim uma tortura, né? E às vezes isso tem a ver com a natureza, né? Como eu falei, com o signo do arquétipo que te rege. Às vezes isso tem a ver com a criação, né? Um pai, uma mãe muito exigente, ou que não enxergava o filho e a filha, né? Então, assim, um pai e uma mãe que não tem olhos para ver o filho, para ver a filha. E essa criança vai estar sempre dentro desse adulto que o tempo todo busca aprovação, busca o olhar do outro, busca o amor do outro, né? Busca ser perfeito para ver se esse pai e essa mãe, muitas vezes já ausente da vida, aceita e admira e aprecia e tem orgulho. Então, assim, é um adulto que não amadurece nunca, né? Que está sempre com essa criança interna comandando todas as situações da vida. Então, tô vendo que tem uma perguntinha aqui na caixa, deixa eu dar uma lida geralzona aqui, ó. No YouTube, vamos ver o que as pessoas estão falando. A Fernanda fala: eu chamo de dedo podre para homem, essa repetição de encontrar homens errados. Mas não é legal isso não, viu, Fernanda? Primeiro, que essa palavra, né, podre, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? O dom da palavra. A palavra tem um poder incrível, assim. Para mim é difícil até repetir certas palavras, mesmo que não tenha frutificado, florescido no meu coração, porque eu não quero perpetuá-las, né? É como um correio da má notícia, como diz o mestre Irineu, que canalizou esse hino que eu cantei no início da live. Ele tem um outro hino que fala desse correio da má notícia. E uma má palavra, uma palavra maldita, é um correio da má notícia. Então, assim, não existe ninguém podre, né? Existem pessoas que estão ainda amadurecendo, pessoas imaturas, pessoas equivocadas, né? Pessoas que estão no seu processo. E eu sinto que é preciso a gente respeitar o processo de cada um. Porque em algum momento da nossa vida a gente também já pisou muito na bola. A gente também já foi muito cruel com alguém. Então, assim, se a gente está atraindo alguém que nos faz sofrer, é porque a gente precisa daquela experiência para enxergar alguma coisa que a gente ainda não enxergou. Então, voltando agora para aquela primeira fala minha, por que que o outro é o meu espelho, né? Como diz o hino que eu abri a live. Para sempre, amigo do meu irmão, que ele é a minha luz neste mundo de ilusão. Numa camada assim mais superficial, a gente pode entender que quando um amigo é um amigo de verdade, ele é como uma luz na nossa vida, né? A amizade ilumina a nossa vida. Essa é uma leitura possível. Mas tem uma outra leitura mais profunda, que é entender que o outro é um espelho, que nós projetamos no outro todos os nossos conteúdos. Tudo que eu carrego no coração eu projeto no outro. Então, nesse sentido, a palavra
também é uma projeção dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. A prova disso é que uma mesma pessoa que a gente não gosta, né, que a gente se incomoda profundamente, essa mesma pessoa, para o marido, ou para a esposa, ou para o filho, ou sei lá para quem, para o pai, para a mãe, essa mesma pessoa desperta coisas lindas em outro alguém. Então essa pessoa tem vários aspectos e eu enxergo nela o aspecto que tem a ver com o meu conteúdo. Então, por exemplo, né, vamos trazer isso para a nossa experiência pessoal, né? Eu, Ingra, eu tenho várias facetas, né? Eu tenho vários aspectos. Eu posso virar um bicho, total, assim, qualquer pessoa, né? Pode sair do sério, sair da casinha. E você também, e eu, né, falando de mim como exemplo, posso ser a pessoa, assim, mais doce, mais amorosa, mais, nem sei dizer assim, mais acolhedora, mais receptiva do mundo. Essas duas sou eu. Essas duas sou eu. E vai ter gente que vai enxergar, né, uma Ingra que, né, que ficou com raiva, né, que perdeu as estribeiras, e vai ter outra pessoa que vai enxergar essa Ingra amorosa. Isso tem a ver com o olho que está me olhando. Entendem isso? Então, assim, se eu tenho olhos amorosos para alguém, eu enxergo aspectos luminosos nessa pessoa. E se eu tenho olhos de inimizade, de julgamento, de condenação, eu só vou enxergar defeito. Então, qual é a grande chave para isso? Não é que eu vou olhar para uma pessoa e não analisar nada, né? E ficar em brancas nuvens, não fazer nenhum julgamento, né? Nossa mente foi treinada para julgar, para analisar, para perceber coisas. Mas eu posso, no momento seguinte, soltar um pouco aquela ideia que eu tenho sobre a pessoa e deixar ela se mostrar, muitas vezes, de uma nova maneira. Então, assim, eu tenho até falado isso, né? A gente não deixa as guerras da nossa vida acabarem. A gente não deixa os nossos inimigos se transformarem, né? Já que a gente acredita tanto que existe um inimigo, uma inimiga, a gente não deixa eles se transformarem. Quando uma pessoa começa a ter uma possibilidade de transformação dentro de uma relação com a gente, né? Quando a gente começa a se transformar e automaticamente essa pessoa também se transforma, muitas vezes a gente se apega àquela ideia que a gente tinha da pessoa, que a gente não gostava, e a gente fala, não, mas essa pessoa não pode ser diferente, né? Assim, uma pessoa que já, né, que já nos provocou assim muito desgaste, se a gente muda um pouquinho, se a gente relaxa, fica mais leve, e essa pessoa começa a agir de uma maneira um pouco diferente, o que é que a gente faz? Não, essa pessoa eu não confio, essa pessoa é horrível, essa pessoa não merece confiança. A gente lembra daquilo que aconteceu com a pessoa e a gente resgata, a gente se acorrenta nessa historinha do passado, né? A gente não deixa a figura da pessoa se transformar. A gente não deixa a relação com a pessoa se transformar. Porque muitas vezes esse inferno, né? Essa relação difícil, essa relação sofrida, define quem nós somos. Né? Esse lugar da vítima, por exemplo. E eu falo isso para vocês e falo para mim também. Porque assim, a gente está muito treinado e treinadas a entrar rapidamente nesse lugar da vítima. Porque é muito mais cômodo, né? A gente coloca a responsabilidade do que está acontecendo na mão de outra pessoa. E mesmo quando a gente descobre um caminho de transformação dessa relação, é como se a gente fosse perder um lugar de coitadinho, de coitadinha. E a gente chamou muitas vezes muita atenção nesse lugar de coitada, né? Muita gente veio ajudar, muita gente veio consolar, né? Às vezes o lugar, por exemplo, até da carência financeira, muita gente vem ajudar e dar dinheiro e, né? E a pessoa se acomoda nesse lugar sem perceber que ela ser a provedora da vida dela é o grande empoderamento da alma, né? Não tem nada a ver só com o dinheiro, só com matéria, tem a ver com capacidade de se mover no mundo.
Então, assim, como é que tá toda essa explanação, né, em cima dessa pergunta que eu fiz para vocês? Como é a sua relação com você? Então, eu tinha esse auto-julgamento muito exigente e eu me auto-punia. Quando eu fazia algum... Tô aqui com os mosquitinhos aqui me agitando um pouco. Quando eu fazia algo que trazia um resultado que não era exatamente o que eu queria, gente, ó, autoflagelo, sabe assim. E quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento e perceber esse general do mal dentro de mim, eu comecei a desativar esse mecanismo, a aceitar minhas imperfeições. Agora, isso é muito dolorido, isso é muito difícil, porque você de repente não pode mais culpar ninguém lá fora. Você percebe que é você que está se autoflagelando, é você que não está aceitando a possibilidade da alegria de viver. É você que está criando correntes e prisões e infernos para você mesmo. Porque a gente tem um livre-arbítrio. A gente pode soltar qualquer relação que a gente sente que nos faz mal, né? A gente pode soltar qualquer situação que nos faz mal. Então, se a gente fica ali, é porque a gente ainda está ganhando alguma coisa com isso. É porque a gente ainda não enxergou alguma lição fundamental para a nossa vida. E quando a gente enxerga, é a grande libertação desse lugar. A gente sai assim, puf. Não sei se vocês já tiveram assim, essa experiência, eu acho que qualquer pessoa com mais de 20 anos já passou por isso, né? Uma relação tóxica, onde você está ali, né, mendigando atenção, mendigando amor, e aquilo vai, né, enchendo esse copo de angústia, de mágoa, né, a má água, essa água parada, e aí de repente tem a gota d'água, você fala, não, chega, e aí você sai dessa relação, que pode ser afetiva, de amizade, enfim, uma relação íntima ou não, você sai dessa relação, passa um tempo, você fala, meu Deus, como é que eu fiquei tanto tempo me martirizando dentro dessa relação? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai... eu posso estar me martirizando da mesma maneira em várias outras relações. Então, o que eu percebo hoje é, a gente está aqui para ser feliz, para desfrutar a vida, sabe? Assim, cada vez mais a minha vida é um desbunde, assim, eu falo isso assim de boca cheia. É um desbunde, assim, de prazer. Até quando é difícil, eu enxergo como eu estou aprendendo naquilo. Não é poliana nesse sentido que falam, né? No sentido negativo de uma pessoa que não é capaz de ver, né, o prejuízo, né, de certas situações. Não é isso. Eu vejo a dor, eu vejo a queda, mas eu vejo, para além de toda dificuldade, a força que essa dificuldade gera. Então, assim, caramba, eu não consigo mais não ver como eu me empodero espiritualmente quando algo muito difícil acontece comigo, né? Então, assim, esse é o deleite da vida. É você entender por que você está aqui. Então, assim, o grande amor da sua vida é você. Você tem que casar com você primeiro, para você estar numa relação madura, sem ser baseado em carência, na espera de que o outro te ame, de que o outro te dê atenção. Então, assim, é uma maneira de ir um pouquinho mais fundo agora, nessa questão do espelho, nesse mecanismo do espelho. Esse nosso mundo interno é a nossa realidade. Eu tenho dito isso para vocês. E aí, por exemplo, quando você não se dá amor, quando você não se dá a atenção que você precisa e que você merece, o que acontece? Como é que é esse mecanismo da vida? Olha que inteligência perfeita desse mecanismo da vida e desse mecanismo da mente. A vida vai atrair uma situação, vai atrair uma pessoa que não te dá todo o amor que você quer, que não te dá toda a atenção que você quer, que você merece, para ver se você enxerga esse padrão de escassez na troca. Porque você não se dá o que você gostaria de ter. E você está buscando no outro. Mas esse outro é o espelho do que você carrega dentro de você. Você está vivendo a escassez dentro de você.
E aí a vida materializa isso para ver se você vê com os olhos da matéria, porque você não está vendo com os olhos do espírito. Você não está vendo com os olhos do coração. Então a vida materializa, porque quando materializa fica muito mais nítido, né? Veio para a matéria, uma situação que você carrega dentro de você. Então, assim, eu quero trazer duas leis sistêmicas, né? São três, né? Da visão da constelação familiar, as três leis do amor. Mas eu sinto de trazer duas, assim, para falar de relacionamento. Gente, tem 4 perguntas na caixa. Eu já estou aqui falando há meia hora. Eu acho que eu vou abrir essa caixinha. Não, vou falar as duas leis rapidamente. Uma é a lei do equilíbrio da troca. Gente, isso nas relações é assim, a chave do paraíso. Não vou falar do paraíso, porque eu acho que não existe esse paraíso com essa concepção que a gente recebeu, principalmente de algumas linhas religiosas. Mas assim, a chave da prisão é a gente entender, nossa, tem um bichinho aqui voando, a bicharada tá chegando nessa luz. A gente entender o equilíbrio da troca. Por quê? Quando a gente está carente, quando a gente quer muito uma relação, o que é que a gente faz? A gente enche aquela pessoa de cuidados, de atenção. A gente até está acostumado a escutar isso, né? Que você sufoca o outro. Só que a gente tem essa imagem de que se a gente está sufocando o outro não vai gostar, né, desse tipo de tratamento, de não poder respirar. Ok, isso é real, é isso também. Mas tem um outro aspecto que se não existe o equilíbrio da troca, se você não dá oportunidade, não dá espaço para o outro também trazer alguma coisa dele para você, se é você o tempo todo que está dando e não deixa espaço para receber desse outro alguém, essa pessoa se sente devedora e vai embora. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas gente, quando eu entendi isso, eu me dei conta que em muitas relações da minha vida, que eu queria muito aquela relação, principalmente relação íntima, né? Que eu queria muito estar com aquela pessoa, que eu estava apaixonada, e aí o que é que a gente faz? Automaticamente dá o tempo inteiro, bota máscara para agradar, né? Assim, faz tudo que a pessoa quer, muda a nossa vida, muda nossos programas para atender essa pessoa. E eu me dei conta que justamente quando alguém fazia isso comigo, eu me sentia devedora, porque eu estou só recebendo e não consigo dar. Não consigo trocar com a pessoa. Então toda relação acontece, toda conexão acontece se existe equilíbrio de troca. Se você só dá para a pessoa, essa pessoa vai embora porque se sente devedora, não tem espaço para dar. E se você só recebe, é você que vai se sentir em dívida. É você que vai se sentir incapaz de dar tanto quanto aquela pessoa está dando. Inclusive, na constelação familiar, o Bert descobriu uma coisa assim fantástica. Gente, preste muita atenção nisso. Que é assim, quando existe uma briga, um conflito dentro de um relacionamento e alguém cometeu alguma coisa, né, um crime de paixão, digamos assim, né? Alguém traiu, por exemplo, vou dar esse exemplo. Dentro de uma relação íntima, um traiu o outro. Esse que traiu vira o grande vilão. E aquele que foi traído fica no lugar de santo, de santa. O que acontece com essa relação? Esse que traiu, se ele ficasse sentindo muito vilão, se ele ficasse, ou ela, claro, ficasse sentindo muito monstro, monstra, e o outro for o santo, né, o que tem toda a razão, essa relação se desfaz também. Essa pessoa que é o grande monstro da relação vai embora. A relação não se sustenta. Então, se a pessoa quer essa relação, a pessoa que foi traída, né? Se ela ainda acredita na relação, se ela ainda sente amor na relação, ela precisa assumir que essa traição aconteceu porque 50% da responsabilidade é dela.
escrevam isso é outra lei. Sempre, em qualquer relação que existe na face da Terra, 50% é de cada lado. Não existe 100% de responsabilidade dentro de uma relação. Isso é uma lei. Então, sabendo que você contribuiu 50% para essa situação de traição, não é para você se punir, se julgar, se condenar, se martirizar. Não. É para você perceber, peraí, onde é que eu estava com a minha cabeça, com os meus olhos, com o meu coração, que eu não percebi que isso podia acontecer? Que eu não percebi que esse outro, essa outra, estava em sofrimento, estava insatisfeito? Onde é que eu dei esse espaço, essa brecha? Porque existem 1000 sinais de que isso pode acontecer ou de que isso está acontecendo. Então, assim, quando a gente toma a responsabilidade do que acontece com a gente cai na real, literalmente. Porque tudo que acontece comigo, 50% é responsabilidade minha. E eu pego esse poder, que é a autorresponsabilidade, e saio desse lugar, transformo a situação. Ou se for o caso de que a pessoa realmente não consegue estar inteiro numa relação, a gente também vai perceber isso, a gente vai chegar a essa conclusão. E eu saio dessa relação. Então, assim, o equilíbrio da troca dentro de uma relação de amizade, uma relação profissional. Gente, quando eu aprendi isso, nossa, assim, tipo, 80% das minhas questões de relacionamento, seja ele qual for, mudaram, desapareceram. Porque a gente perceber que a gente também tem falhas, né? Sair desse lugar de sempre querer ser o perfeito e o outro é o culpado 100%, não existe isso. A gente precisa, inclusive, pegar um pouquinho dessa culpa, né, que eu chamo de responsabilidade, para a relação ser saudável. Porque ninguém é santo, não existe santo. E quem é santo não tem uma relação carnal com ninguém. Se você que está aí me vendo, menino ou menina, for santo, né, e numa relação que você viveu, o outro fez uma coisa horrível com você, e você foi vítima 100%, e você é um santo, então você não pode se relacionar com ninguém, você é santo, né? E não vai achar ninguém, não vai achar um outro santo para ter uma relação. Então fica difícil ter um relacionamento assim. A melhor coisa, a coisa mais madura é a gente assumir que nós somos falhos e que o outro me traiu, mas podia ter sido eu, né? Vamos nos observar, vamos nos cuidar para que isso não aconteça de novo. Então, tudo isso para falar só de uma lei, eu nem abri a caixinha, vou abrir agora. Depois de falar da segunda lei. A segunda lei é a ordem de chegada. Eu quero dizer para vocês assim, ó, que é tanta coisa, gente, é tanta coisa, que eu entro aqui nessas lives assim, eu não faço um roteiro e é muito aprendizado sobre esses lugares todos, né, que eu trago aqui, sobre esses temas. E são aprendizados que hoje eu estudo, né, de uma maneira mais acadêmica, digamos assim, né, através mesmo de psicologia, né, e de uma visão sistêmica, de estudos que eu estou me aprofundando, mas basicamente o que me impulsiona para compartilhar com vocês, e eu sinto que é isso que traz força para a nossa troca, é a experiência. Eu experiencio isso que eu estou falando. E o que eu quero dizer para vocês é: experimentem, observem. Então, assim, por essa outra lei, a ordem de chegada. Se você não respeita a ordem de chegada, se você não respeita uma relação que aconteceu antes da relação que você vive hoje, isso traz uma grande possibilidade da sua relação fracassar. Porque é incrível, mas a gente vai aprendendo que sempre tem um bom motivo para a gente agradecer. Sempre tem um bom motivo para a gente agradecer o outro, que ele é a sua luz nesse mundo de ilusão. Tem sempre um motivo para a gente agradecer o outro. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, um homem da relação anterior, né, da mulher que você está casado agora. Sei lá, ou mulher com mulher, homem com homem, isso para mim não faz a menor diferença. Então, assim, a pessoa anterior da relação que você está casado agora, você
pode sentir gratidão por essa pessoa não ter sustentado essa relação com a pessoa que você casou. Então a gente vê muito isso na relação sistêmica. Em vez de condenar, ter ciúme, querer excluir essa pessoa de um sistema que já existe, que é anterior à sua chegada, acolha essa história anterior no seu coração e aceite e sinta gratidão por essa pessoa que chegou antes de você. E graças a essa pessoa ter ido embora, você hoje pode se relacionar com esse que ficou sozinho ou sozinha, né? Então, assim, quando a gente reverencia os que vieram antes, a gente tem muito mais possibilidade de encontrar harmonia energética dentro da relação que a gente está vivendo. E é muito interessante isso, assim, eu fui casada 2 vezes, casamentos maravilhosos, com pessoas incríveis. Gente, não é por nada não, assim, eu amo os meus 2 ex-maridos como pessoas. São pessoas que eu torço pela felicidade deles, que eu tenho um diálogo de amizade verdadeira com eles, sabe? De confiança plena, assim, de troca. E no meu casamento, e eu tenho filho do 2º casamento, no primeiro nem tem. E tem essa verdade, sabe? Esse amor que foi real. E o que é que eu vejo? Naturalmente, eu tive sempre um sentimento de respeito com as esposas anteriores. Olha que coisa linda! Não sei onde eu aprendi isso. Talvez eu tenha aprendido em outra vida, né? Porque isso não é comum. Isso não é comum. Eu sei que não é comum. E aí o que é que aconteceu? Quando eu me separo, eu também fico assim com um coração muito molinho, muito receptivo, muito quentinho para a pessoa que está chegando nessa relação com o meu ex, sabe? Claro que todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem as suas inseguranças e é normal, isso é humano. Mas eu sempre me coloco num lugar de muita transparência, de muita sinceridade, para que essa pessoa saiba quem eu sou, né? E possa confiar na minha presença, possa confiar em mim. Então, assim, olha, essa é a maior riqueza. Essa não tem riqueza maior que essa, né? É você ser confiável dentro de uma relação com uma atual do seu ex. Gente, não tem riqueza maior que essa. Então isso tem a ver com uma verdade do meu coração, de realmente reverenciar quem veio antes e quem está chegando agora. Porque como eu sou verdadeira comigo e como eu saio das relações por um motivo real de caminhos que vão em direções diferentes, eu tenho essa paz, essa tranquilidade de aceitar novas histórias, né? Eu me responsabilizo também pelas separações, com toda a dor horrível de uma separação, que a gente sabe o que é, né? Que eu quando me separo, eu fico aí um tempão deprimida, vivendo esse luto, que é super importante. E depois a gente vai juntando os caquinhos naturais de uma separação, né? De uma morte, que é a morte de um relacionamento. E a gente pode de novo conectar com a amizade real que existe dentro de toda a relação, né? Quando a gente está nessa verdade, nesse amor real e nessa troca com a pessoa. Então, claro que eu já vivi muitos desequilíbrios de troca em relacionamento, seja relação de amizade, seja relação íntima, né? Eu já vivi muitos desequilíbrios e graças a essa consciência que eu tenho hoje, eu olho e falo, puxa vida, mas eu só dava, né? Não deixava a pessoa também me dar, ou então, nossa, eu não tinha nada para dar naquele momento, eu estava só recebendo, não podia dar certo. Então esse equilíbrio da troca é fundamental para estabelecer relações. Inclusive, eu tenho falado para vocês, né? O dinheiro está a serviço de uma das leis do amor, que é o equilíbrio da troca. Quando a outra pessoa não tem um serviço para trocar com você, ela te paga, ela dá dinheiro, isso cria a relação, isso cria conexão. Então, essas consciências, né, sobre os diversos aspectos, as diversas camadas de uma relação, é muito
é muito saudável. Vou agora abrir a caixinha sem mais uma palavra. O Cássio fala: minha relação comigo tem sido muito tranquila, mas você me ajuda demais. Tenho melhorado super. Ai, que bom, Cássio. E você sabe que o fato de estar aqui, eu já falei isso, né, para vocês. Quando eu abro essa live e a gente, né, se conecta, eu tô captando também o que vocês precisam ouvir. Tem a fundadora da ONG Paz Sem Fronteiras, ela tem falado pra gente sobre telepatia, a Ana Vitória Vieira Monteiro. E é muito interessante porque todas as relações são telepáticas, né? A gente está se comunicando através da palavra, mas eu também estou captando os conteúdos que vocês precisam nesse momento. E ao falar, eu também me escuto. Eu também estou recebendo esse aprendizado junto com vocês. Porque o fato de eu estar falando não significa necessariamente que isso nasceu de dentro de mim. Nós estamos todos e todas conectados com uma inteligência maior e que todos e todas têm acesso. Então, assim, é muito legal isso, né? O que eu falo aqui tem a ver com o que vocês precisam ouvir também. Aí o Cássio falou de novo: nossa, esse trecho que você fala de julgar foi esclarecedor. Fazer isso, julgar com bom senso. O julgamento que eu acho que é saudável é um julgamento que a gente tem para aprender com o que a gente está vendo, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa equivocada, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa surtada, ou a gente mesmo, né? Quando a gente está olhando para esse mundo interno e lidando com esse autoconhecimento e com essa relação eu comigo mesma. Quando eu olho para isso e entendo o que está acontecendo, enxergo esse mapa interno, enxergo todos os meus aspectos, a minha criança interna, meu masculino, meu feminino, eu saio desse lugar da condenação, da culpabilização e do flagelo e do castigo. Eu saio desse lugar. E eu entendo o que está acontecendo. Esse mundo interno vai se espelhar na minha vida lá fora. Então, assim, eu enxerguei, poxa, né, tem gente equivocada lá fora, tem gente equivocada dentro de mim, algum aspecto meu tá na insegurança e tá me dando trabalho dentro de mim. Deixa eu aprender com isso. Então, assim, observar as coisas e entender o que está acontecendo é a grande fonte de aprendizado, de entendimento da vida e da natureza humana, da nossa própria natureza, para que a gente se torne seres humanos, né? Para que a gente saia do lugar da disputa, da guerra e nos tornemos seres pacíficos, humanos, para agir dentro de uma base de paz, uma base construtiva e assertiva. Então, isso é uma outra coisa interessante, né, que aconteceu esses dias aqui. Eu estou há uma semana num retiro com meus amigos e esses dias, tem muito cachorro aqui, né? Esses dias tinham uns cachorros brigando, né, disputando espaço. E aí uma grande amiga que faz parte da ONG Paz Sem Fronteiras fez esse comentário assim, que nossa, tem comentários que são chaves para uma vida inteira, né? E ela falou, olha, vamos observar isso. Os cachorros disputam espaço. Os animais disputam espaço. Nós somos seres humanos. É bom a gente observar os animais fazendo isso, para a gente entender que nós não somos isso. A gente já passou por esse estágio evolutivo. Então, assim, quando a gente está atento, a gente enxerga aprendizado em tudo. E com leveza, porque a vida é aprendizado, né? A vida é isso. Então, assim, olhar, entender o que está acontecendo para aprender com isso, não é para condenar ninguém, nem a nós mesmos, né? Aí aqui Caroline, a Caroline Bustamante, desacelerar frente aos convites é sempre ir contra as leis? Não entendi, Caroline. Desacelerar frente aos convites é ir contra as leis?
não sei se você está falando sobre algo que eu tenho dito, que é o medo do sucesso, né? Meu primeiro livro se chama O Medo do Sucesso. E eu falo nele que a gente não trilhar um caminho que se abre é uma grande arrogância, que a verdadeira humildade é a gente achar coragem para crescer, para assumir responsabilidade, para brilhar no nosso potencial máximo. Eu sinto que isso é uma investigação, como diz Mestre Irineu, um estudo fino sobre o que sente de fato o nosso coração, né? Sobre a verdade do nosso coração. Se a gente está recusando um convite, né? Um caminho que se abre, porque não é o nosso caminho, porque não tem nada a ver com a nossa natureza e com a nossa ética espiritual, ou se você está com medo, né? Se você está assim, recuando porque tem medo, porque acha que não vai dar conta. Isso é uma arrogância, isso é você não se colocar a serviço da vida e não colocar seus dons a serviço da vida. Agora, eu tenho aprendido a dizer não com muita consciência para coisas que eu sei que não estão alinhadas com a minha ética espiritual. Cada vez mais, cada vez mais. Então, isso é importante da gente saber, né? Deixa eu ver aqui. o Alex Rodrigues me chama aqui, Teuxilpe Linda, que é o nome de uma sereia da série que eu fiz, Canto das Sereias. Deixa eu ver o que mais aqui. A Jânia fala, eu me sinto muito conectada contigo. Fico impressionada com a sintonia que tenho com as suas palavras. Que bom, Jânia, fico feliz. Aí ela fala, obrigada, eu também agradeço a sua abertura. Porque dentro do equilíbrio da troca, né, já que a gente está falando disso, a gente também só pode trocar com a pessoa se os dois lados abrem o coração. Se um lado fica com o coração fechado, não existe troca. Então, assim, eu venho com o meu aqui super aberto, né? E aí você precisa abrir o seu aí do outro lado pra gente se conectar. Ai, gente, que delícia, né? Olha, tô falando há 52 minutos. Uma delícia aqui nesse lugar que eu amo, nesse sítio. Deixa eu ver aqui no YouTube. Tem a Jude Marces Machado no YouTube também falando boa noite. A Anice falando Messi, je t'aime, eu te amo em francês. A Fernanda, é impressionante que todas as lives parecem ser para mim. Legal, Fernanda. E deixa eu ver se tem mais coisa aqui escrita. Eu tô no computador do meu amigo, o Ramon, porque eu não trouxe computador aqui para o sítio, achando que ia voltar para casa, mas resolvi ficar mais um dia e uma noite, então estou no computador dele, não sei como é que mexe em tudo. Amores, é isso, que delícia de live, né? Que delícia de troca. Isso é um relacionamento equilibrado. Aqui a Dé fala, Mestre Irineu, imaginei que você já tinha tomado Daime. Imaginou, né, amada? É isto. Então, não vou voltar todos os comentários não, porque eu vi que vocês falaram bastante coisa. Juliana, gratidão, amada, muita gratidão também. O Vitor, boa noite. Tem gente entrando agora. Vou salvar essa live, então assistam. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa para vocês. Como eu disse aí no meio da live, a gente vai começar um grupo de estudo esse domingo. Eu amo fazer grupo de estudo, porque acontece isso que acontece nas lives, né? Só que vocês têm a oportunidade de me perguntar e de trazer experiências e de eu escutar vocês também, né? Então, domingo agora a gente começa um grupo de estudo sobre o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que é uma visão espiritual sobre o sucesso e sobre a prosperidade, sobre a abundância, sobre a alegria de viver, né? Porque esse mundo da matéria é manifestação da espiritualidade. Isso está provado na ciência. A matéria é energia condensada. Tudo é energia. Então, a gente vai estudar essa fonte de êxito e de alegria e de êxtase
de viver. Vamos fazer isso juntos, porque eu também percebo que quando a gente une, né, várias mentes, várias almas num grupo, a gente cria uma força, a gente cria uma corrente, uma egrégora, a inteligência se multiplica, a gente tem mais força de conexão com essa inteligência maior. É como se abrisse mesmo um portal de conexão com algo muito maior que a gente. Jesus falava, né? Onde junta duas pessoas ou mais, ali se estabelece uma igreja, nesse lugar de religar com a nossa essência mais profunda, com a nossa inteligência profunda, né? Nosso eu superior. Quando a gente faz isso em grupo, nossa, isso se potencializa. Então, hoje em dia eu tenho preferido 1000 vezes ler qualquer livro em grupo de estudo, porque eu entendo muito mais, assim, a percepção, a compreensão do que está sendo dito ali vai muito fundo, assim, é um mergulho muito marcante, né? Fica muito carimbado na nossa alma essa experiência do encontro quando a gente estuda junto. Então, estou muito feliz, animada para a gente começar no domingo. Estão todos e todas convidados. Nani fala, obrigada, adoro suas lives, sou muito fã do teu trabalho. Obrigada, Nani. Entrou aqui uma perguntinha na caixa, vou olhar rapidamente. Foi o Cássio mandando energias, boas energias. Eu sinto que é isso, amores. Muita gratidão por essa live, por essa conversa. Vou encerrar aqui o YouTube, porque eu comecei primeiro pelo YouTube. Tchau, pessoas lindas do YouTube. Até a próxima semana na live Raio de Sol. Encerrei aqui. E agora com vocês aqui do Instagram. Ai, que delícia, gente. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Tem aqui esse pier. A lua não nasceu ainda. Mas muito gostoso estar aqui perto da natureza. De noite também não dá pra ver, né? Mas muito gostoso, viu? Beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Muito feliz de ter vocês aqui. Amém. Beijo.